Olá a todos, olá a todas, eu sou Luiz Estevam e esse é o Sem Dúvida. Hoje a pauta é economia e eu vou conversar com dois especialistas, dois doutores em economia, o Dr. Adhemar Romero, da Unicamp, que é especialista em economia ecológica, e a Juliana Inhas, que é a coordenadora do curso de graduação em economia do INSPER. Eu agradeço os dois por terem aceitado o convite e vamos lá começar o nosso bate-papo. A primeira pergunta é uma constatação. É inegável que há um enorme impacto econômico do coronavírus, da pandemia, e especialmente das medidas de isolamento social. Mas é possível a gente entender a médio e a longo prazo que impacto é esse? Essa é uma pergunta difícil, porque os economistas, em geral, fazem cenários variados, né? E são especialistas em errarem, né? Em grande medida. Mas a previsão que é certa é a queda no PIB, quer dizer, isso é mais fácil de fazer. Quer dizer, nos Estados Unidos se estima que no segundo trimestre a queda no PIB será de algo de 40%. Na Europa, algo semelhante. E o FMI estima que haverá um declínio da renda per capita, né, mundial de 4,2%, contra um declínio de 1,6% em 2009, com a crise de 2009. Isso possivelmente será acertado. Né? Agora, sobre a recuperação, aí os cenários variam para qualquer tipo de situação, praticamente. Né? Então, vou aproveitar aqui um artigo recém-publicado pelo Centro de Macroeconomia e Desenvolvimento, organizado pelo Taviano Canuto, ex-diretor da FMI em Washington, que ele se utiliza de um outro estudo, na verdade, para dizer o seguinte: existem quatro cenários possíveis de recuperação. No primeiro cenário, ele chama de formato em V. Né? Você tem uma trajetória de crescimento, há a queda, e depois uma recuperação rápida, formando um V e volta à trajetória de crescimento anterior. Cenário mais otimista possível. Né? Então, uma recuperação rápida, uma queda forte, mas uma recuperação rápida e voltando à trajetória. O segundo cenário ainda otimista é uma queda igual, rápida, forte, e uma recuperação mais lenta, formando uma espécie de U com um lado aberto. Depois tem mais outros dois cenários pessimistas. Um que seriam dois Vs, ou seja, uma recuperação forte, depois a pandemia volta, se fecha a economia de novo, há uma queda, e depois uma outra recuperação e volta à trajetória. É o cenário menos provável possível, mas enfim. E depois um último cenário que é um L, ou seja, vem a trajetória de crescimento, vem a queda e depois a recuperação se faz num plano inferior à trajetória anterior, então formando um L contínuo. Bom, o cenário otimista, enfim, recuperação rápida, é possível, economias mais sólidas, mais organizadas, é possível que possa acontecer isso. O segundo cenário é mais provável, né? Uma recuperação, no caso do cenário otimista, uma recuperação mais lenta, quer dizer, a queda forte, depois uma recuperação mais lenta. O terceiro cenário, que é mais pessimista, esse cenário é o menos provável, por duas razões. Uma é que se ocorrer uma nova pandemia, dificilmente haverá um novo fechamento da economia. Na verdade, já houve um processo de aprendizado, provavelmente protocolos de tratamentos estarão mais estabelecidos e dificilmente se pagará o preço de uma nova recessão para combater a pandemia. Haverá alternativas que não sejam a quarentena. Então, esse cenário de uma nova quarentena pela recrudescência da pandemia é muito pouco provável. Duvido que isso aconteça. Finalmente, o último cenário pessimista, que é uma recuperação que não volta mais, o crescimento não volta mais ao nível anterior, né? Pressupõe vários fatores, pressupõe desde mudança definitiva da confiança do investidor, que vai engavetar plano de investimentos, uma mudança no padrão de consumo, por exemplo, uma
uma situação de mudança definitiva da situação patrimonial de famílias, governo. Bom, então esses são os cenários. Estou falando de crescimento mundial, tá certo? A média de crescimento mundial. Até porque os países emergentes, a própria China, a Índia e outros, vão continuar puxando o crescimento mundial. E os países desenvolvidos já vinham no crescimento baixo, com exceção dos Estados Unidos, tirando os Estados Unidos, os outros países já vinham no crescimento baixo. Então, o mais provável, a meu ver, seria uma recuperação na forma de um U com uma perna alongada, quer dizer, uma queda e uma recuperação mais lenta, variando evidentemente de país para país. A gente não consegue ter certeza de quais são os impactos de médio e longo prazo. A gente tem uma ideia de quais serão eles, né? Por que a gente não consegue ter certeza? Porque a gente não sabe quanto tempo a pandemia de fato perdura dentro da economia brasileira. A experiência internacional diz que em alguns poucos meses as economias começam, as sociedades começam a reverter esse quadro, começam a entrar numa nova normalidade. No Brasil, as dificuldades de isolamento devem fazer com que a gente demore um pouco mais para retomar esse quadro, né, de nova normalidade. Então, isso deve ser levado em consideração. Agora, provavelmente, o que deve acontecer? Lá no médio e longo prazo, a gente deve ter uma sociedade que tem uma distribuição de renda pior, porque o que a gente está vendo hoje é que as pessoas com renda mais baixa estão sendo mais castigadas dentro dessa pandemia. Então, elas estão perdendo renda e isso está fazendo com que as distribuições de renda, de fato, fiquem cada vez piores, distorcidas. A gente deve ter uma sociedade mais desigual, uma perda de bem-estar, rendas mais baixas no futuro, o que pode sim se configurar num grande problema social. Não só num problema econômico, mas num problema social. Pessoas com menos acesso a bens, a serviços e por aí vai. Então, muito provavelmente, esses são os efeitos que a gente enxerga lá no médio e longo prazo. Uma sociedade pior. Antes da pandemia, havia certamente uma relação entre a ecologia, a ciência e a economia que a mim parecia em xeque. Eu não sei se eu estou correto na minha avaliação, mas o meu ponto é, pós-pandemia, voltaremos aos trilhos normalmente porque estava tudo bem? Ou entraremos numa nova fase porque não ia tudo tão bem assim? De fato, a gente vinha numa época em que a gente via uma necessidade de pensar em outras áreas, em outros ramos. Então, a gente estava falando, por exemplo, de meio ambiente e outras tantas áreas de conhecimento que aparentemente eram conflitantes com a área econômica. E a gente via a necessidade de pensar, então, a economia de uma forma muito diferente. Acho que após a pandemia a gente vai engavetar algumas pautas. E acho que isso vai acontecer de uma forma, infelizmente, até natural. Porque a gente vai se ver num momento em que a gente vai precisar reestruturar a economia, reestruturar o pensamento econômico, reestruturar a forma com que as sociedades lidam com seus recursos. Acho que num primeiro momento, algumas pautas que antes eram vistas como prioritárias, como é o caso da questão ambiental, vão acabar ficando para segundo plano. Não que elas não sejam importantes, não que elas não sejam fundamentais, a gente sabe toda a importância que essas pautas têm dentro da sociedade, acho que a pandemia tem mostrado bastante isso, mas eu acho que num primeiro momento a gente vai ter que se preocupar em reerguer ou reestruturar a economia. Então acho que a gente vai passar de fato por um novo momento, uma outra forma de enxergar a economia, e enxergar inclusive a inserção de questões como essa, questões ambientais, a questão da igualdade de gênero, a gente vai ter que repensar muita coisa. Pós-pandemia. Bom, inicialmente é preciso fazer algumas considerações sobre a relação da economia e ecologia. Os economistas ecológicos, como eu, por exemplo, criticam os economistas de maneira geral, os economistas neoclássicos, enfim, os economistas chamados economistas ambientais, por considerarem que a natureza é, em grande medida, substituível por capital, primeira premissa, e também por não levar em conta que os impactos ambientais que nós causamos não têm consequências lineares, ou seja,
possui essa propriedade de resistir aos impactos e se adaptar até certo ponto sem perder suas propriedades. Isso faz com que as consequências das emissões, dos poluentes, não se façam sentir de modo linear. Né? Há uma tentativa de correlacionar, por exemplo, o aumento de furacões e de chamados eventos extremos já ao problema do aquecimento global. Porém, então, o ajuste, a diferença entre economistas ecológicos e economistas ambientais é que, para nós, economistas ecológicos, o ajuste não pode ser na medida em que as coisas se agravem, né? Porque há esse risco de ruptura catastrófica. Então, é preciso evitar que ecossistemas fundamentais, não substituíveis por capital, não sejam destruídos. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver com o próprio movimento ambientalista, né? E as reações que tem provocado. O movimento ambientalista foi dominado nos últimos anos por uma agenda anticapitalista, né? Eu diria mesmo que para a esquerda, de maneira geral, o ambientalismo substituiu a questão trabalhista, a exploração do trabalho, como o principal fator de mobilização anticapitalista. Isso levou a uma reação negacionista, um negacionismo pró-business, pró-negócios, né? Então há uma polarização que não é boa. Esse é o quadro que nós vivíamos antes da pandemia e vamos continuar vivendo depois da pandemia. Agora, os ambientalistas consideram que as imagens gráficas de redução da poluição vistas por satélite, né, por causa da redução das atividades econômicas, poderiam contribuir para uma maior consciência ecológica. Eu acho que é até possível, porque realmente são imagens incríveis, né, que mostram como nossas atividades poluem, né? Então isso poderia levar a um aumento de conscientização. Porém, não acredito em mudanças muito grandes, né? É um processo que, infelizmente, deveria ser mais rápido e não está sendo. Daqui para frente, o aumento da pressão ambiental que nossas atividades exercem virão principalmente dos países em desenvolvimento, dos 3/4 da humanidade que não participam da sociedade de consumo, né? Essa é a grande fonte, será a grande fonte de pressão sobre o meio ambiente. 3/4 da humanidade são pobres, muito pobres, ou começando agora a participar da sociedade de consumo. Então, para que essa população, e vão conseguir, eu não tenho dúvida, que a mundialização da industrialização vai prosseguir. E a maior parte da população vai começar a ter acesso a bens e serviços que até então não tem. Para que isso possa ser realizado sem uma catástrofe ambiental, nós vamos precisar aumentar fortemente a eficiência ecológica. E hoje a maior ameaça global é efetivamente a emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque nossa matriz energética é pesadamente dependente da queima de combustíveis fósseis para a geração de energia. E os combustíveis fósseis a sua queima gera uma quantidade de resíduos imensa, resíduos poluentes, tá certo? É uma forma de produção de energia extremamente impactante. Eu diria 100% da queima de combustíveis fósseis se transforma em gases, tá certo? Né? Então, de maneira que, se nós não substituirmos a queima de combustíveis fósseis como principal fonte de energia, nós iremos para uma catástrofe. E não vai demorar muito. Portanto, deveria haver, na minha avaliação, uma concertação maior, internacional,
no sentido de substituir a matriz energética. Infelizmente, isso não está ocorrendo no ritmo que queríamos. Esse é um problema. Esse é um problema que, infelizmente, poderá nos levar a realmente grandes problemas ambientais. Então, esperemos que a pandemia possa melhorar essa consciência ecológica, de maneira que haja realmente um maior esforço, incluindo de políticas públicas, mas um esforço maior de todos, no sentido de enfrentarmos o que é a maior ameaça hoje. A segunda maior ameaça é a perda de biodiversidade representada pela redução da cobertura florestal. E no Brasil é uma situação realmente dramática, na medida em que nós temos a maior reserva de biodiversidade florestal do planeta e não conseguimos controlar a sua degradação. Aliás, o Brasil, né, no caso da floresta, o desflorestamento do Brasil contribui duplamente para a degradação do meio ambiente mundial. A perda de biodiversidade e a própria emissão, porque nós sabemos que boa parte das emissões de gases do Brasil provém justamente da queima da floresta. Então, esses são os grandes desafios que nós temos que enfrentar e espero que a pandemia possa ajudar alguma coisa nesse sentido.